Vamos poder citar, vamos abrir a palavra de Deus, Salmo de número 33, Salmo 33. Vamos ler todo este salmo. Salmo de número 33 diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. No lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem possua muita força se livre o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos cantar, irmãos, neste momento ao Senhor. Contemplação de Deus.
Sentar, irmãos. É hora de nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. E nós estamos vendo os deveres exigidos no 8º mandamento. E um dos deveres exigidos no 8º mandamento está um cuidado e zelo providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza e que condizem com a nossa condição. Então, esse é um dever exigido no 8º mandamento, né? Cuidado e zelo em adquirir, guardar, usar e distribuir as coisas que são necessárias para o sustento da nossa natureza, para o nosso próprio sustento. Vamos abrir a palavra de Deus aí em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5,8 diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, né? Então veja só como nós devemos ter cuidado com aquelas pessoas que estão à nossa volta, dentro da nossa própria casa. Como nós devemos ser zelosos em adquirir e cuidar para que as pessoas que estão à nossa volta não pereçam, né? Não passem dificuldades financeiras, né? Então perceba só, o 8º mandamento não exige. Às vezes a gente pensa só, o 8º mandamento, a gente lê a letra da lei e diz, não matarás é o 6º, não furtarás, é o 8º mandamento, não furtarás. E aí a gente olha e pensa que é só não roubar, não quer pegar, não quer dos outros. Mas se você não tem zelado para que dentro da sua casa, a sua família, ela tenha suprido as suas necessidades, não é dar uma vida de luxo à sua família, mas é suprir as suas necessidades, você ter cuidado e manter para que a sua família, para que os seus esteja suprido, você está quebrando o 8º mandamento, que é um dever seu fazer isso, né? É exigido de nós, segundo a palavra de Deus, fazermos isso. Vamos abrir outro texto, Provérbios 27, 23. Provérbios 27, 23. Diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Veja, fala sobre como nós devemos cuidar daquilo que é nosso, né? O estado das tuas ovelhas, ou seja, daquilo que a gente adquiriu, daquilo que a gente tem. Então é necessário que a gente tenha cuidado para que nós conheçamos. Isso também é um dever exigido no 8º mandamento. Outro texto, Eclesiastes 3, de 12 a 13. Eclesiastes 3, de 12 a 13, diz assim: Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. E mais um texto, 1 Timóteo 6, de 17 a 18, diz assim: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Então é exigido, irmãos, no 8º mandamento, que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós adquirimos, com aquilo que nós temos tido, né, sobre a nossa guarda, para que não falte aos nossos, não falte aos da nossa própria casa, né? Se nós agimos de maneira pródiga, de maneira a dilapidar o patrimônio, de ser tolo e fazer com que podemos então lá na frente termos problema em sustentar a nossa casa, e isso é pecado contra o 8º mandamento. Então nós devemos ser bons mordomos. O 8º mandamento vai exigir isso de nós, né? A mordomia, bons mordomos
mas principalmente recebendo essas bênçãos que Deus nos dá, que Deus traz sobre as nossas vidas, para que nós possamos então manter o propósito principal é esse, né? Para que a nossa casa, os seus ali estejam bem supridos. Nós vamos confessar os nossos pecados nesse momento, e quantas vezes nós agimos de maneira tola, pródiga, né? Às vezes não pensando nos nossos, não pensando naqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Nós vamos orar neste momento, ao final desta oração silenciosa de confissão de pecados. Eu vou pedir então ao nosso presbítero Willam para fazer esta oração, agradecendo a Deus pelo perdão recebido. Amém. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por me derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou.
agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Podem sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 41. Gênesis 41. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Eu não estou conseguindo me ouvir bem. Não sei se é tô moco ou se é o som que não está bom. Então, a gente vai ler Gênesis 41. É um texto bastante longo, então nós vamos ler apenas o versículo 1 e nós vamos lendo todo o capítulo à medida que a gente vai discorrendo sobre o sermão. Ok? Então, Gênesis 41. Diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra. Nós rogamos ao Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Que o Senhor derrame a tua graça sobre as nossas vidas, para que possamos aprender a tua santa e bendita palavra, não somente isso, para que possamos conhecê-la e, de fato, ela vir produzir em nós transformação e mudança. Que o Senhor nesta manhã nos fale, ó Pai, por meio do seu Santo Espírito que já habita em nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há situações em nossas vidas que parecem não mudar, parecem se manter da mesma maneira. Há situações em que nós fazemos tudo o que tem que ser feito, nós servimos com fidelidade, nós trabalhamos, nós estudamos e fazemos tudo o que é necessário, segundo até a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Mas em muitos momentos nós percebemos que as coisas não mudam muito de lugar. Parece que vivemos da mesma maneira. E dentro dessa situação, às vezes há situações em que nós estamos em uma situação muito difícil, em uma situação de aperto e até de grande sofrimento e dor. E parece que isso não vai acabar. José viveu esse momento. José, ele vem em toda a sua vida,
desde da sua mocidade, em uma situação de grande aperto e dificuldade. Os seus irmãos o venderam, ele foi para o Egito. Quando chega no Egito, parece que as coisas vão melhorar e ele vai realmente ter uma mudança de posição. Ele começa a servir na casa de Potifar, e Potifar dá a ele grande honra, de tal maneira que José não precisava prestar conta a Potifar, tal a confiança que Potifar tinha em José. Parece que as coisas agora vão decolar, né? Parece que vai dar tudo certo, está tudo maravilhosamente bem. De repente, a mulher de Potifar traz uma falsa acusação contra José. José vai para o cárcere, vai preso. Está lá preso, servindo ao Senhor, como deve ser feito, né? E aí o que é que acontece? Chega lá no cárcere 2 oficiais do rei, o copeiro e o padeiro. O padeiro-chefe e o copeiro-chefe, 2 oficiais. Eles têm sonho, José interpreta os sonhos, e José pede para que o copeiro, então, interceda junto a Faraó, para que ele possa sair dali. E José chama aquele lugar de cova, de sepultura, de masmorra, né? Túmulo. Que eu saia daqui. E então, o copeiro sai, e aí nós estamos aqui no versículo 1. Ele esquece de José. O texto nos diz que, passados 2 anos da saída do copeiro do cárcere, é que então Faraó tem um sonho. Perceba só isso, irmãos. 2 anos que José amarga a prisão, fora o tempo que ele já tinha passado antes, e em que ele fica ali dentro do cárcere, servindo, volto a repetir, servindo ao Senhor, mas sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma mudança aparente, sem nenhuma promessa, sem nada. José está ali simplesmente esquecido pelos homens, esquecido por sua família, por seus irmãos, esquecido agora pelo copeiro, né, que ele interpretou o sonho e disse que iria sair dali. José, irmãos, está naquela situação simplesmente esquecido pelos homens. Aparentemente, perspectiva de José, será que Deus está vendo também o meu sofrimento? Será que Deus vai me retirar daqui em algum determinado momento? Eu fico pensando, quando eu leio a história de José, não é a primeira vez que eu leio a história de José, agora é a primeira vez que eu prego em Gênesis. Mas eu fico pensando, sempre que eu lia a história de José, a seguinte perspectiva, né? José é como nós, homem, falho, pecador, né? Às vezes a gente tem uma visão de José, uma visão muito muito alta, né? Era um homem piedoso, santo, mas tinha a mesma natureza que nós temos. O único homem perfeito que andou sobre essa terra foi Jesus Cristo. Então José tinha as mesmas fraquezas que nós temos, os mesmos sentimentos que nós temos, a mesma coisa. E eu fico pensando na mente de José, na mente dele, na cabeça dele, sempre que eu leio a história. Porque imaginem só, meus irmãos, que ele tem um sonho, ainda adolescente ali, para a juventude, que os seus irmãos vão servi-lo. Seus irmãos vão servi-lo. Depois ele tem um sonho que os seus irmãos vão servi-lo, seu pai e a sua mãe vão servi-lo. E é interessante isso, depois a gente vai tratar disso daqui a pouco, mas eu quero adiantar isso, que todos os sonhos que José interpreta, tanto que ele teve, como do copeiro e do padeiro, como o de Faraó, são sempre pares de sonho. São sempre 2 sonhos. José tem o primeiro sonho, depois tem o segundo sonho. O padeiro e o copeiro têm
Cada um tem um sonho, um par de sonhos que José interpreta. E, por fim, agora, Faraó tem 2 sonhos que José diz que a interpretação é uma só. Sempre são pares de sonho. Aqui a gente entende por que essa dinâmica de Deus. José explica isso. Ele diz que os pares de sonho é porque Deus está ratificando a urgência. Vai acontecer. Então é meio que uma confirmação. Então José teve um par de sonhos dos seus irmãos o servindo, e o outro, os irmãos servem também, e acrescentado lá o pai e a mãe. E eu fico pensando nisso, porque veja só, José tem esta revelação de Deus, e ele tem consciência disso, que é uma revelação. Deus falou a ele, né, por meio do sonho. E aí ele, o que acontece? É só descer a ladeira. Nada do que ele sonhou, que é os irmãos servindo, acontecem de maneira muito clara. Porque poderia acontecer do nada, Jacó dar algumas tarefas a José especiais, Jacó começar a colocar ele como cabeça da casa, ou seja, ele galgar o posto de líder familiar aos poucos. E ali ele ia vendo, se cumprindo a vontade de Deus. Seria o natural, não seria? Né? Quando você diz, daqui a pouco você vai ser meu sucessor. Naturalmente você vai percebendo que aquela pessoa que diz que você vai ser o sucessor, ela vai lhe dando tarefas e construindo o caminho. No caso de José, foi o oposto. No caso de José, a perspectiva dele ser o líder da sua casa era nenhuma. Porque ele só desce a ladeira. Porque as coisas só vão acontecendo de mal a pior. Vendido, escravo, preso, esquecido. Veja, essa é a sequência da vida de José. Ele é vendido pelos irmãos, ele é escravo na casa de Potifar, ele é preso e depois ele é esquecido pelo copeiro. Agora imagine a cabeça de José. Será que Deus esqueceu? Será que eu não entendi o sonho? Por isso que eu estou dizendo, José era homem como nós. Comum, carne como nós. Pensa como nós. Igual. Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não interpretei corretamente o sonho? Mas eu interpretei o do copeiro e do padeiro e deu certo. O que é que está acontecendo? O que é que tem faltado? Lembrem-se que quando Jó passou por grande provação, Jó fez esses questionamentos. Pastor, Jó não teria esses questionamentos. Ou José não teria esses questionamentos. Jó teve. Como nós. Homem como nós. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele teve esses questionamentos. Ele ficou. Mas será que Deus se esqueceu de mim? Eu estou fazendo tudo certo. Tudo certo. Né? Eu fui fiel ao Senhor. E estou aqui agora esquecido. Esquecido. Meus irmãos, quando nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo na nossa vida, é difícil, irmãos, é difícil para nós entendermos. A gente não sabe qual o propósito de Deus. José no cárcere, na cisterna, José na cova, ali, como ele mesmo chama, né? Na masmorra. Irmãos, ele não sabia qual era o propósito de Deus. Ele não sabia de que maneira Deus cumpriria os seus propósitos. Ele não sabia de nada. Ele está no meio do turbilhão ali, no meio do furacão, mas ele sem saber o que vai acontecer amanhã. Meus irmãos,
quando nós estamos assim, nós ficamos a perguntar, nós ficamos a questionar a Deus. O que é que estará acontecendo aqui? Né? O que é que realmente falta para Deus cumprir os seus propósitos sobre a nossa vida? Esse texto é muito importante para as nossas vidas, porque ele nos chama a ver a providência, o cuidado de Deus, mesmo quando nós estamos diante de um furacão, mesmo quando nós estamos diante, irmãos, de uma tempestade, onde tudo coopera para a queda, para a ruína, para o cárcere, onde todas as coisas caminham, irmãos, para o caos, para você dizer, rapaz, não é possível um negócio desse. Aquilo que eu venho falando nos sermões, né? A gente tem uma perspectiva humana de dizer, rapaz, tá ruim, mas então não tem mais o que piorar. Parece que chegou no fundo do poço, aí vem uma coisa e piora. Assim, eita, rapaz, né? Porque a gente não tem um ditadozinho popular, né? Não. Pode piorar sempre. É o caso de José. Então, às vezes nós estamos passando, irmãos, por essa situação. E aí é importante a gente entender que por trás de cada situação que nós passamos, por trás de cada circunstância difícil que nós estamos passando, há a mão do Senhor. Deus, irmãos, está governando. Deus está por trás de tudo. E aí, quando nós olhamos para esse texto de Gênesis 41, até o versículo 41 todo, melhor dizendo, nós podemos ver Deus revelando agora a José o seu plano. Depois de muito tempo de sofrimento, agora Deus revela o seu plano. Agora Deus mostra a José o caminho que ele vai ser trilhado. Então ele vai exaltar o seu servo, o servo do Senhor, e vai usar para preservar vidas no tempo da fome. E nós vamos ver isso de 3 maneiras, irmãos. Primeira coisa, nós vamos ver Deus expondo os limites da sabedoria humana. Deus expõe exatamente os limites, a fraqueza do Egito, para mostrar que Ele mesmo é que levanta os seus. Ele é que coloca o Espírito no homem, para que o homem possa conhecer a sua vontade. Nós vamos ver a limitação do homem. Segundo lugar, irmãos, nós vamos ver que Deus, Ele revela o futuro. E não somente isso, Ele chama o homem a ser prudente, a ser responsável. E por fim, nós vamos ver Deus exaltando José para preservar uma multidão. Os versículos 1 a 16, mas primeiro nós vamos ler de 1 ao 18, diz assim: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então veja só que coisa interessante. O capítulo começa com Moisés, inspirado por Deus, determinando o tempo que José passou na prisão após a saída do copeiro. Aquilo que eu falei, 2 anos. O tempo que ele foi esquecido lá pelo copeiro do rei.
E isso indica, irmãos, a espera de José para que ele possa sair. E exatamente 2 anos após ele ser esquecido pelo copeiro, Deus ele se revela a Faraó. Isso é importante aqui. Deus ele traz uma revelação a Faraó. Por quê? Porque esse sonho, irmãos, não é um sonho que vem da cabeça, é uma revelação do que Deus intenta fazer com o Egito e com toda aquela região. Deus se revela ao ímpio. Isso aqui é bom, que é importante. Deus se revela ao ímpio. Deus se revela a Faraó. Como Deus se revelou a outros ímpios. Deus se revelou a Nabucodonosor. Deus se revelou a outros homens também, ímpios, homens maus, homens perversos. E esta revelação de Deus, irmãos, por meio de um sonho, ela é enigmática. Sempre que Deus ele vai se revelar ao ímpio, ele se revela de maneira enigmática. Lembram-se do que Jesus falava? Eu falo por parábolas para que os homens não entendam. Para que aqueles homens ali, maus e perversos, não pudessem entender. Porque a revelação, primariamente, ela é para o povo de Deus. Deus se revela aos seus. Então ele se revela a Faraó, mas ele não traz a mensagem direta a Faraó. Ele não diz, ó Faraó, aqui vai ter 7 anos de abundância, aqui vai ter 7 anos de fome. Fartura e fome. Então vamos ter um espaço de 14 anos dividido. 7 anos de grande fartura, 7 anos de uma fome muito severa, muito dura. Ele se revela por um sonho enigmático. Aqui nós vimos que no primeiro sonho ele vê 7 vacas gordas que sobem do Rio Nilo. E aqui é muito importante, veja, clarei a ideia para vocês entenderem o que é que está acontecendo. Faraó ele está em pé diante do Nilo no sonho. Ele está em pé no Rio Nilo. O Rio Nilo, quando a gente estuda, não precisa nem estudar a Bíblia, estuda história geral, você vê que o Rio Nilo era a fonte da economia do Egito. Eles desenvolveram a agricultura com base nas cheias do Nilo. Quando o Nilo enchia, eles paravam. Quando o Nilo voltava para o curso normal, após as cheias, aquela terra ali do Nilo, ela ficava adubada. Era hora deles plantarem. E ali dava muito. A prosperidade ali era grande. A agricultura era forte no Egito. Então, por isso que Faraó ele está no Nilo. No Nilo. Porque era o sinal da vida, da fertilidade, da produtividade do Egito. Tanto é que as pragas, uma das pragas, é matar a vida do Nilo. Exatamente indicando o juízo de Deus para quebrar a idolatria do povo do Egito e também do povo de Deus. Então o Nilo é sinal de prosperidade. Ele está lá diante do Nilo. E surge do Nilo 7 vacas gordas. E elas estão pastando ali, comendo a vegetação, o junco, que havia ali no Nilo. Um capim chamado junco, que era muito comum. E eles ficavam comendo ali. No mesmo sonho ele vê 7 vacas magras, mas muito magras. E aí é bom que diga a aparência das vacas gordas. O texto diz que elas eram boas à vista, eram de uma aparência saudável. As vacas magras eram feias à vista. A ideia de feia aqui não é de beleza física, mas é de coisa saudável. A vaca gorda e bela é a expressão de saudável. A vaca magra e feia é a expressão de doença, de algo que está morrendo. Então essas 7 vacas feias, no sentido, ou seja, aparência de doente, magras, elas comem as vacas gordas, elas devoram. Esse é o sonho. Imagina um sonho dele, um pesadelo, né?
Parece ser um pesadelo. Depois ele fica transtornado, ele acorda, depois ele volta a dormir. Quando ele volta a dormir, ele tem outro sonho. E ele vê do Nilo novamente surgirem uma haste, uma planta, com 7 espigas de cereal. 7 espigas cheias. As espigas estavam todas cheias. Depois ele vê surgir, também de uma mesma haste, de um mesmo pé, 7 espigas queimadas do vento oriental. Queimadas, né, daquele vento quente que vinha. E ali o que acontece? Aquelas espigas estavam mirradas, estavam poucas e queimadas, né? Aquela espiga de milho que, na nossa expressão aqui, está lá sem nada, né? Está sem o grão. E essas 7 espigas devoravam as 7 espigas boas. Perceba só, irmãos, que este é o sonho de Faraó. Ele acorda, então. Ele acorda e fica perturbado. Que sonho é esse? Que maluquice é essa? Mas ele tem plena convicção de que aquele sonho ali é uma revelação. Isso ele tem convicção. Não foi só um sonho. Não foi só um pesadelo. Por trás desse sonho, há algo a ser revelado. Tem um propósito por trás desse sonho. Não sei quem me revelou. Lembre-se, ele não é servo de Deus, ele não teme ao Senhor. Ele é o idólatra. Ele é o rei do Egito. Ele não sabe do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Ele não tem noção. Mas ele tem plena consciência que ali foi a revelação de algum Deus, de alguma divindade. Ele tem revelação, ele tem clareza que aquilo ali é uma mensagem que foi comunicada a ele e que ele precisa interpretar. O que é que ele faz? Então ele chama todos os sábios e todos aqueles que que interpretavam sonhos. Perceba só o que é que ele faz. O texto é interessante aí, o versículo 5, ele vai dizer assim, veja só. Versículo 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Os magos aqui, irmãos, eram os sacerdotes que interpretavam, era os religiosos. Eles foram chamados então para interpretar os sonhos. Não somente eles, mas os sábios, aqueles homens que tinham um conhecimento prático, aqueles homens que podiam estabelecer ali conhecimento do seu dia a dia. Então esses homens agora, eles são chamados para interpretar o sonho de Faraó. E o que é que acontece? Eles não conseguem interpretar. O versículo 8, irmãos, dizem que eles não conseguem interpretar, veja só, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Por que isso é importante? Porque a vontade de Deus, ela só pode ser interpretada porque quem tem o Espírito de Deus. Irmãos, isso é um fato. Vocês lembram quando Nabucodonosor tem sonhos lá? E ele fica perturbado também. Ele manda chamar quem para interpretar? Daniel. Mas antes disso, ele manda trazer os magos, trazer os sábios. Ninguém, irmãos, consegue interpretar o sonho ou a vontade de Deus se ele não tem o Espírito de Deus. Abra aí 1 Coríntios 1. Olha só. Desculpe, 1 não, 2.
Veja só o que diz a partir do versículo 5. 5 não, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Veja só, Faraó não pode conhecer a sabedoria de Deus e a vontade de Deus, nem os seus magos, nem os seus sábios. Porque nenhum dos poderosos conhece a sabedoria de Deus, conhece a vontade de Deus. Ele diz mais: porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora preste atenção nisso. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o quê? O Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Qual é o propósito? Conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Deu para entender isso agora? Deu para entender? Porque os magos, porque os sábios, por mais entendimento que eles tivessem, irmãos, a cultura egípcia era a cultura mais avançada daquela época. Era a cultura mais avançada daquela época. Eram os intelectuais daquela época. A cultura organizada. Mas eles não conseguem interpretar o sonho de Faraó. Por que eles não conseguem fazer isso? Porque ali está o propósito de Deus, ali está a vontade de Deus, e nenhum daqueles homens possuía o Espírito de Deus. Nenhum daqueles homens possuía o Espírito do Senhor. E exatamente por causa disso, irmãos, aqueles homens se calam. Isso serve para nós, irmãos, nos nossos dias. Às vezes você olha para certas pessoas e diz: rapaz, fulano de tal, tão inteligente, tão sábio nas coisas terrenas, nas coisas do homem, como diz Paulo lá aos Coríntios, mas não crê no Senhor, não entende as coisas de Deus. Por quê? Porque ninguém conhece o propósito de Deus. Ninguém conhece a vontade de Deus, senão por intermédio do Espírito de Deus. A gente vai ver aqui daqui a pouco. Mas perceba só. Então, diante desta situação, o copeiro se lembra de José, 2 anos depois. Ele olha para aquela situação, veja só o que diz então o versículo 9. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe, tivemos um sonho da mesma noite. Eu e ele sonhamos a cada sonho com a sua própria significação. E aí ele disse: achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como, ele diz mais, e como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. O copeiro lembra de José: rapaz, tem um sujeito lá no cárcere que é bom, interpreta. Veja só, depois de 2 anos. E aí o copeiro, irmãos, ele relata. E é interessante a descrição que Moisés faz. A descrição do copeiro é descrito por Moisés. Moisés poderia ter omitido essas informações.
Porque numa narrativa você narra fatos. E você vai colocar ali os fatos. Você não tem como narrar. Imagine só você fazer um resumo, uma narrativa do que está acontecendo. Você vai narrar o que você está vendo, mas sob a sua ótica, sob a sua perspectiva. Você não vai colocar todos os fatos. Né? A cor da minha camisa. Pode ser que você coloque, pode ser que não. Porque é a sua perspectiva. Moisés está narrando o fato e ele está dando a perspectiva dele. E qual é a perspectiva dele? Veja só que coisa importante. Quem é José? Sobre a perspectiva do copeiro. Jovem, não é isso? Ele é jovem, ele é mais o quê? Escravo, e ele é mais o quê? Hebreu. Isso significa o quê, irmãos? Isso significa que a condição de José é totalmente, completamente inferior às condições daqueles sábios e daqueles magos, daqueles intérpretes, daqueles sacerdotes. José não é um cabeça branca. Cabeça branca aqui não é da música não, viu? O cabeça branca aqui é alguém sábio, é alguém, né? Quando a gente vai pegaram isso de cabeça branca e deturparam, né? Cabeça branca é seu Oliveira aqui. É um homem vivido, experiente, que os jovens deviam conversar com ele para saber da vida. Cabeça branca é desse sentido. Os sábios, os anciãos, aqueles homens mais velhos, que têm experiência. José é o oposto. Os sábios, os cabeças brancas do Egito, os homens instruídos do Egito, eles não sabiam interpretar o sonho de Faraó. José é o jovem, é o inexperiente. A ideia de jovem é isso, é o inexperiente. Os sábios, os magos, os sacerdotes eram oficiais. Eles estavam na corte egípcia. José era o quê? Um escravo. Os sábios eram egípcios na sua etnia, eram no seu sangue. Eram da mesma raça de Faraó. Era do mesmo povo de Faraó. José é um estrangeiro. Perceba só, irmãos, a descrição que Moisés faz aqui. A descrição que Moisés faz aqui, irmãos, é exatamente para nos mostrar a inferioridade social de José acerca daqueles homens. Mas o copeiro diz, esse jovem, ele interpretou os meus sonhos e ele tem o poder de Deus, porque tudo que aconteceu, tudo que a gente sonhou e tudo como ele interpretou, aconteceu exatamente da mesma maneira. A interpretação dele se cumpriu perfeitamente. Isso significa, irmãos, uma coisa especial e importante para nós. A verdadeira sabedoria não está nos cabelos brancos. A verdadeira sabedoria está em conhecer a Deus. Está em ter o Espírito de Deus. Vocês lembram que Paulo diz a Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque Timóteo era um jovem. Tinham pessoas mais velhas, mais vividas na igreja. Mas Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. E pede para que Timóteo se torne padrão de boas obras, para que Timóteo conheça a palavra do Senhor. Irmãos, Deus revela a sua vontade a quem Ele quer, e pode ser os menores, e pode ser os mais menosprezados. Pode ser aqueles que você diz, rapaz, fulano de tal é ele mesmo. Foi Deus que escolheu. Deus, irmãos, Ele não vai trazer uma visão muito comum ou natural, porque numa visão comum e natural de nós, somente os maiores, os entendidos, e Deus faz o contrário, Deus inverte. Deus chama Davi, quando nem o pai de Davi cria nisso, porque Davi era um adolescente também.
quando Samuel vai lá para ungir o próximo rei, Jessé manda chamar todos os filhos, menos quem? Menos Davi. Porque ele disse, não pode ser Davi. Davi é uma criança, é um adolescente. Aí passa Samuel diz, não tem mais nenhum não, filho, estão todos aqui. Não, tem um lá, chama ele lá então, é aquele lá. Veja só, irmãos, a descrição aqui de Moisés é exatamente para nos mostrar isso. Deus, ele não vai segundo a perspectiva humana. Deus revela a sua vontade a quem ele quer. A quem ele quer. Pode ser a pessoa que você simplesmente diga, rapaz, não é possível. Será mesmo? Fulano de tal tem esse conhecimento todo da palavra? É. Porque é Deus que revelou a ele. É o Espírito de Deus que está nele. Deu para entender isso, irmãos? Por isso que Moisés ele faz esse registro. Por isso que Moisés traz essa perspectiva. Para que aquelas pessoas tivessem isso. Então o que acontece? Deus então faz com que Faraó chame José. Faraó então é chamado, José então é chamado, ele toma banho, ele se barbeia, e ele vem então para a presença de Faraó. Veja só o que diz os versículos 15 e 16. Versículo 14, desculpe. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José. O que ele diz a quem? Ao copeiro e ao padeiro. Não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Veja só, irmãos, José deixa muito claro que ele não vai interpretar por seus méritos. José deixa muito claro, irmãos, a Faraó, aquilo que ele já havia falado ao copeiro, que é aquilo que ele já havia falado ao padeiro. O que é que José diz lá? Porventura não pertence a Deus as interpretações? É isso, irmãos, que José claramente diz a Faraó. Não está em mim o poder de interpretar. Não está em mim dizer agora a excelência, a vossa excelência, o rei. O que é que o rei sonhou? Não está em mim a interpretação. Não sou eu que faço isso. É Deus, irmãos, que faz. Perceba só como José, ele tira de si qualquer mérito humano. E aqui, irmãos, não é uma situação em que José disse, né? Às vezes a gente vai elogiar alguém orgulhoso, não é? Alguém orgulhoso. Porque às vezes isso parece humildade, mas é orgulho. A gente vai, rapaz, fulano de tal, você é bom. Ele diz, eu. Né? Mas você vê no rosto, você vê nas palavras, que aquela pessoa se acha aquilo mesmo, ela só quer transparecer a humildade. Ela só quer transparecer a humildade. José não. José aqui não está querendo transparecer humildade. José aqui ele está consciente de que ele não tem poder para interpretações. Ele tem consciência disso. Porque o poder está no Senhor. O poder, irmãos, de interpretar sonhos está em Deus, não no homem. O poder de saber a vontade de Deus não está no homem, está em Deus. Nós vimos o que nós acabamos de ler lá em Coríntios, Paulo falando exatamente sobre isso. José tem consciência plena disso. Nós só podemos, irmãos, conhecer a vontade de Deus quando, de fato, nós entendemos que é o Espírito de Deus que faz isso conosco. Deus, irmãos, Ele mostra
que a sabedoria do mundo, ela é insuficiente para conhecer a sua vontade. Nesse primeiro momento aqui, e eu vou encerrar aqui, Deus mostra que a sabedoria do mundo, ela é insuficiente para conhecer a vontade de Deus. Deus nos mostra que para conhecermos a sua vontade, é necessário que nós tenhamos o Espírito de Deus. É necessário que nós tenhamos a sabedoria de Deus. Isso é importante aqui para nós. Porque às vezes a gente quer conhecer a palavra, a gente quer conhecer as Escrituras, a gente quer conhecer, né, tudo com base no nosso conhecimento. E esquecemos. Eu já falei isso aqui muitas vezes na igreja. Quantas vezes nós vamos ler a Bíblia e não oramos antes? Mas não é aquela oração, ó Senhor. Não, uma oração de fato consciente. Quem aqui tem consciência, mas uma consciência correta, plena, de que você não consegue entender a vontade de Deus se não for Deus, se não for o Espírito de Deus? Hein? Aí todo mundo vai dizer, eu pastor, lógico que eu sei disso. Aí eu faço a segunda pergunta, quantos aqui orou antes de vir para o culto hoje? Para que Deus pudesse falar ao seu coração. Está vendo que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática? Se eu só consigo entender a vontade de Deus por meio do seu Espírito, por meio dele mesmo, Deus falando comigo, como é que eu venho para ouvir a pregação e eu não oro? E eu não peço isso? E eu não clamo por isso? Uma coisa é uma coisa, na teoria. Não, pastor, realmente eu entendo que eu só consigo entender a vontade de Deus se for por meio do Espírito de Deus. Mas você não ora para que isso aconteça? Estranho, não? É muito estranho. É porque no fundo, você acha que você tem poder de entender. Esse texto nos fala que não, você não tem poder de entender. É somente o Espírito de Deus que pode fazer isso. Então toda vez que você for ler a Bíblia, toda vez que você vier a um estudo bíblico, toda vez que você for ouvir uma pregação, seja no YouTube, seja em qualquer outro lugar, seja aqui na igreja, você vem para o culto, você vem cultuar ao Senhor e você vem ouvir a pregação, ore, clame, se desespere, diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso disso. Porque você só entende as coisas de Deus por meio do Espírito de Deus. E se é por meio do Espírito de Deus, Ele lhe revela, somente se Ele quiser. Então clame, ore, se desespere diante do Senhor e diga, Senhor, eu quero muito ouvir. Eu quero entender a tua voz. Eu quero entender a tua palavra. Para que Ele então fale a você. Seja por meio dos estudos, seja por meio da pregação, seja por meio da leitura bíblica que você faz na sua casa. Clame ao Senhor.